Imagina o seguinte, você faz parte de uma unidade de operações táticas criada para investigar uma série de assassinatos macabros numa cidade cercada por montanhas e florestas. No meio da noite, o silêncio é interrompido por barulhos de gritos e pássaros apressados. De repente você vê uma sombra sinistra, uma mansão isolada, imponente e escondida entre as árvores. Ela parece oferecer refúgio, nem que seja só por um momento. Mas logo você percebe que essa mansão é muito mais do que só um abrigo. Ela tem vida própria. Esse é o início do Resident Evil 1, primeiro jogo da franquia, onde, sem saber, o jogador tá adentrando o verdadeiro inimigo, o verdadeiro causador do terror psicológico. A mansão, que por mais que nos primeiros instantes pareça ser confortável, luxuosa e alivia um pouco a tensão, ela é muito pior do que a floresta escura e sombria que você tava antes, manipulando cada emoção do jogador e transformando cada passo numa experiência imersiva de horror e ao mesmo tempo fascínio. A Mansão Spencer é uma obra arquitetônica criada meticulosamente para criar as emoções de medo e insegurança. Ela é inspirada no estilo gótico e vitoriano e combina elementos que remetem à grandiosidade e ao mistério. Ela é grandiosa, ela é magnífica. Ela, apesar de esconder muitos perigos a cada esquina, ela ainda assim é linda. Os corredores da mansão são intencionalmente labirínticos, estreitos e desorientadores. O design, como tudo é feito, cria sempre a sensação de que o jogador está prestes a descobrir algo aterrorizante quando ele virar aquele corredor. A cada esquina você sente que você vai descobrir algo não é nada agradável. Mas tem um porém, você não sabe onde nem quando isso vai acontecer. Esses corredores exercem um impacto psicológico direto no jogador. Quanto mais o jogador explora, mais ansioso ele se sente. O medo do desconhecido e a incerteza constante são sempre amplificados, gerando uma tensão crescente. A Mansão Spencer, ela te manipula brilhantemente porque ela sempre tá alternando entre momentos de segurança e de paranoia. Esse efeito é muito visível nas salas de save espalhadas pela mansão, que oferecem um raro alívio. Isso também é muito graças à trilha sonora incrível dessas salas de save. É simplesmente magnífico. Com uma música calma e relaxante, essas salas contrastam drasticamente com o resto da mansão. Elas criam literalmente um respiro psicológico que alivia a tensão que você tá sentindo naquele momento. Só que, ao mesmo tempo, quando você tá ali, sua ansiedade também tá aumentando porque você sabe que uma hora ou outra você vai ter que sair dali. Você vai ter que voltar para aqueles corredores labirínticos. Você vai ter que voltar a estar perdido em uma mansão cheia de perigos. Esse efeito psicológico, na verdade, ele pode ser explicado pela teoria da restituição emocional, onde momentos de alívio intensificam a sensação de medo quando a segurança é removida. E a mansão, ela faz uso dessa alternância entre segurança e ameaça constante para manter o jogador emocionalmente preso. É como se fosse uma montanha-russa de emoções. Você tá toda hora sentindo uma coisa diferente. Tem horas que você vai estar pensando, cara, eu quero fechar esse jogo, tô com medo, tô com um cagaço absurdo. E tem horas que você tá pensando, esse jogo aqui é tranquilo, é fácil, eu tô a salvo. Mas isso acontece porque o jogo manipula suas reações, fazendo você criar uma ligação psicológica com o ambiente. As salas de puzzle, elas são, na verdade, um dos elementos mais intrigantes da mansão, porque eles conseguem perfeitamente despertar curiosidade em meio a tudo aquilo, convidando o jogador a parar e explorar cada detalhe daquele cenário. Podem ser quadros, estátuas, não importa. O jogador cria um senso de apego com aquele lugar, de aconchego. Ele quer descobrir o que tá acontecendo, ele quer investigar. Essas salas, elas oferecem um alívio da tensão, mas não exatamente um relaxamento, porque elas são feitas para envolver o jogador de forma intelectual. É como se, tudo bem, agora você não precisa estar ágil no gatilho para atirar em zumbis ou lickers. Não, agora você só precisa focar em pensar, mantendo emocionalmente o jogador preso àquele ambiente, porque o jogador, ele quer descobrir o que tá acontecendo. Essas salas, elas exploram um conceito psicológico chamado curiosidade epistêmica, onde o desejo de resolver mistério e descobrir o desconhecido supera temporariamente o medo. Em Resident Evil, a mansão, ela usa desses momentos para fazer o jogador esquecer momentaneamente do perigo constante e fazer ele se concentrar nos enigmas e nos puzzles. A recompensa emocional de se resolver esses puzzles é um sentimento de conquista, um sentimento de controle da situação, algo raro em um ambiente tão hostil e volátil.
Agora a gente vai falar sobre a sala de jantar em específico, que é o ambiente dessa mansão. Por que eu quero falar dela especificamente? É porque ela evoca um dos sentimentos mais constantes nesse jogo, e ela representa isso de forma muito boa, que é o fato de você estar num lugar carregado de simbolismo, um lugar que representa um elo com o passado. Você sente que aquele é um lugar onde festas, encontros sociais já aconteceram, só que agora ela tá vazia, abandonada e silenciosa. Esse ambiente em específico, pra mim, é o que evoca mais a sensação de nostalgia, melancolia, como se o jogador estivesse visitando as memórias de um lugar que já foi lar, mas que agora tá em ruínas. Psicologia do espaço e da memória. A sala de jantar, ela ativa um fenômeno psicológico conhecido como saudade do inexplorado. Mesmo sem uma ligação real com o espaço, o jogador ele é levado a sentir uma conexão emocional com aquele cenário. É como se estivesse redescobrindo uma lembrança de infância de um lugar que você nunca visitou. O silêncio e a iluminação da sala intensificam essa sensação, evocando uma tristeza profunda e sensação de perda. Quando o jogador finalmente chega aos laboratórios, a mansão revela sua verdadeira face. Um centro de experimentos inumanos e um horror científico absurdo. Aqui a atmosfera muda radicalmente. As paredes são de metais, a iluminação é fria e estéril, e o som de máquinas ecoam pelo espaço. Aqui o jogador ele deixa de explorar o ambiente gótico e entra num cenário de horror científico, que instiga medo e ao mesmo tempo conquista. Essas áreas elas ativam o que é conhecido na psicologia como medo da desumanização. Ao perceber que experimentos terríveis foram realizados ali, o jogador teme perder sua própria humanidade. Esse sentimento é intensificado pelo ambiente estéril e impessoal, que parece desenhado para remover qualquer tipo de compaixão ou ética. Então o jogo te dá tudo na mansão. Ele te dá conforto, ele te dá alívio, ele te dá atenção, ele te dá segurança, mas depois ele tira tudo isso de você. Essa é a magia da mansão Spencer. A mansão Spencer representa mais do que um local físico. Ela é um espelho do inconsciente do jogador, um reflexo dos medos internos e da psique humana. A estrutura labiríntica, os segredos constantes, tudo que você descobre ali, eles intensificam a sensação do seu eu mais sombrio. Ao navegar pela mansão, o jogador enfrenta não apenas monstros físicos, mas também o próprio medo, a insegurança e o desejo de sobrevivência. Explorando o inconsciente coletivo. A mansão ela utiliza elementos do inconsciente coletivo, conceitos que sugerem que certos símbolos e cenários evocam respostas emocionais universais. É por isso que tanta gente tem um apego com esse lugar, mesmo ele sendo tão sombrio. Por isso que pra muita gente ele representa saudade, nostalgia, justamente pelo fato de que ele foi programado, ele foi feito pra evocar certas respostas que todos vão sentir. E isso é muito incrível. O Resident Evil, ele usa esses elementos pra criar uma experiência de terror atemporal. Ele tá muito à frente do seu tempo. E é por isso que eu acho que nunca vamos ter outro jogo que nem Resident Evil 1. O controle tanque, o posicionamento de cada ângulo, os cenários, o design sonoro, tudo isso combina perfeitamente pra criar um ambiente em que o jogador nunca sabe o que sentir, ele nunca sabe o que vai acontecer agora. A mansão de Resident Evil é, sem dúvidas, um lugar irreplicável. Eu nunca vi uma estrutura dessa em um jogo onde uma mansão, ela parece ser muito mais do que isso. Ela parece ser o seu próprio mundo, como se ela fosse autossustentável. É como se ela fosse viva. Bom, então esse foi o vídeo sobre os aspectos psicológicos da mansão Spencer no Resident Evil 1. Se você gostou, por favor, se inscreve, deixa o like e compartilhe o vídeo, que vai ajudar muito aqui no canal. E eu pretendo trazer muito mais vídeos nesse estilo mini documentário aqui pra vocês. Se inscreve aí, ativa o sininho e vejo vocês no próximo vídeo.